Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Vamos lá para Atos, capítulo 20. Em Atos, capítulo 20, Paulo está se despedindo dos irmãos e ele chama então, ele está em Mileto, no versículo 17, e de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. Olha aqui, plural. Os anciãos, aqueles que são chamados de anciãos, lá em Tito, são chamados de presbíteros. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis que desde o primeiro dia que entrei na Ásia, como em todo o tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Muito importante isso aqui. Do Senhor, não foi de uma faculdade de teologia. Para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Duas coisas importantes aqui de entender: que ele dava testemunho do Evangelho da graça de Deus. O Evangelho da graça de Deus nós sabemos qual é. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Mas, ao mesmo tempo, ele pregava o reino de Deus. Ele não pregava o Evangelho do reino de Deus. Porque o Evangelho do reino de Deus é: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele não pregava o Evangelho, as boas novas do reino de Deus. Ele pregava o reino de Deus. O que é pregar? Qual a diferença? Bom, a diferença é que pregar o reino de Deus, isso é o que o Senhor fazia quando estava na terra, e os discípulos faziam. Mas uma vez que ele foi rejeitado e deu início, então, à igreja, que é uma assembleia celestial de santos destinados ao céu, ele não se prega mais hoje o evangelho do reino de Deus. Hoje se prega o evangelho da graça de Deus. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Quando a igreja for tirada da terra, voltará a ser pregado o evangelho do reino pelos judeus, por um remanescente de judeus fiéis que ficará aqui, e eles pregarão o evangelho do reino. Eles começarão a dizer de novo: arrependei-vos, porque é chegado o reino, o rei está chegando. Tem até um hino que se canta em igrejas evangélicas: o rei está voltando, o rei está voltando. O rei está voltando, sim, mas não para a igreja. A igreja não espera um rei, a igreja espera o noivo. A igreja está interessada no casamento. Imagina uma noiva lá no país que tem rei hoje, qual que é? A Inglaterra tem rainha, né? Suécia acho que tem rei, ou é rainha, também não sei mais quais os países têm rei. Mas imagina uma noiva num país que tem rei, ela está esperando quem? O rei? Não, ela está esperando o noivo. O noivo. Se o noivo dela for rei do país, ainda assim, ela não está esperando o rei. Quem espera rei é súdito. Quem espera rei é súdito, para honrar e para receber ordens de como fazer, de como viver e tal. Mas quem espera o noivo é a noiva. E assim é também. Então, esse é o evangelho do reino, que vai ser pregado ainda, depois que a igreja sair da terra. Não temos nada a ver com esse evangelho do reino hoje. Porém, temos a ver com o reino. Veja só então, Paulo fala para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus, no versículo 24, e no 25, e agora na verdade sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. O que é pregar o reino de Deus? Pregar o reino de Deus é pregar o modo de se comportar no reino de Deus. Porque hoje, embora o reino não tenha sido estabelecido na terra, porque o rei foi rejeitado e foi embora, mandaram embora o rei,
ainda que não tenha sido estabelecido o reino, nós devemos viver dentro dos princípios do reino. E que princípios são esses? São os princípios de Mateus 13, por exemplo, de Mateus 5. É a maneira de vida que agrada o Senhor, que, por coincidência, também é o rei que virá para reinar. Então, embora o reino não esteja estabelecido na terra, ele está em mistério. Então, nós não vivemos de qualquer maneira, nós temos que viver de uma maneira que aguarde, que agrade essa esfera do reino de Deus, da qual nós fazemos parte também hoje. Muito bem, e no versículo 26, portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Eu usei muito essa semana esse versículo aqui, porque depois que eu postei uma frase que dizia, não queira se orgulhar de algo que Deus chama de abominação na Bíblia. E aí tinha um versículo, Levítico, acho que é 20, 18 ou 18, 20, não lembro agora o versículo. Mas só pus isso. E depois no Facebook, né, o Facebook a reação é menor, porque ali só tem pessoas na minha lista de amigos. Mas no Instagram, os comentários são abertos para todo mundo. Então veio pedrada de todo lado, né? Inclusive de cristãos, pessoas que professam ser cristã. Não, mas hoje é amor, só essas coisas, nem pode falar essas coisas porque só atrapalha e tal. Você não devia falar sobre isso, você não devia. Fique pregando o evangelho. Olha como é que são. Não é para falar essas coisas. Aí eu tinha que citar, vir buscar esse versículo aqui, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Qual é todo o conselho de Deus? É de Gênesis a Apocalipse. Não adianta eu falar assim, não, eu sou cristão, mas eu não gosto muito disso aqui. Mas, peraí, todo o conselho de Deus inclui isso aí. Quando o Senhor Jesus ressuscita, e ele encontra aqueles dois discípulos no caminho para onde? Não, esqueci agora o lugar que ele estava indo. Emaús, no caminho de Emaús. O que fala ali o texto, né? Vamos até lá, né? É Lucas, capítulo 24, versículo 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Como Moisés, que livro que Moisés escreveu? Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, faltou um aí. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então, começando de Moisés, de Gênesis, explicou para eles o que falava do próprio Senhor Jesus em todas as Escrituras. Então, esse é o contexto da mensagem que Cristo tem. O que está em todas as Escrituras. Não é? Inclusive lá em João capítulo 5, eu acho essa passagem, eu gosto de ler para quem é espírita. Porque o espírita, ele só gosta do Novo Testamento, e do Novo Testamento ele só gosta dos evangelhos, das palavras de Jesus. Ele tem até o evangelho segundo o Espiritismo do Allan Kardec. Então esquece o resto da Bíblia, esquece tudo que fala de contrário a consultar mortos, e vamos ficar só com o evangelho, porque isso que é importante, as palavras de Jesus. Tem umas Bíblias que vêm até em vermelho, né? Eu não gosto daquela Bíblia, porque vem a palavra de Jesus em vermelho, porque tudo é palavra de Jesus na Bíblia. Ele é o Senhor, né? Ele é o autor de todas as Escrituras. E aí essa passagem aqui mata a cobra, né? Porque o cara vem falar que não, mas eu creio nas palavras de Jesus no Evangelho, é isso que eu creio. Ah, legal. E lá aquela passagem lá no Antigo Testamento que fala para não consultar os mortos. Não, isso aí era coisa do Antigo Testamento de Moisés, tem nada a ver com as palavras de Jesus. Ah, não tem, é? Ah, então vamos ver lá. Aqui João 5, versículo 46. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim,
Palavras de Jesus. Porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, nos escritos de Moisés, como crereis nas minhas palavras? Não dá. Não dá. Se você não aceita o que está no Antigo Testamento, então você não aceita as palavras de Jesus. É claro que existem os contextos, né? Existem as dispensações, existe o entendimento de quando, para quem, onde certas coisas foram escritas, mas é palavra de Deus, são palavras de Moisés, mas também são palavras de Jesus. Então, se você não crê no que Moisés escreveu, você não pode crer em Jesus. Não pode ser assim seletivo. Tem um cara que ele lançou uma versão da Bíblia, que ele tirou tudo que era negativo da Bíblia, a Bíblia positiva, não sei como é que chama, não chama a Bíblia positiva, mas tudo que é negativo, inferno, condenação, tudo que é negativo, ele tirou. Deve ter ficado dessa grossurinha assim, né? A Bíblia politicamente correta, essa exatamente vai ser assim, né? Então, não adianta, ou você aceita tudo, ou não aceita nada. Percebe? Tem uma passagem, hoje eu citei também para um que me questionou lá, falou, não, mas você não pode falar essas coisas, que isso só desanima, né? Você não vai ganhar ninguém para Cristo falando essas coisas. É uma passagem em Isaías capítulo 30, versículo 9. Porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, e vede para nós enganos. É a turma do Me Engana que eu gosto, sabe qual que é? A turma do Me Engana que eu gosto. Eu já fui dessa turma. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que o santo de Israel cesse de estar perante nós. Por isso, assim diz o santo de Israel, porquanto rejeitais esta palavra e confiais na opressão e perversidade, sobre isso vos estribais, por isso esta maldade vos será como a brecha de um alto muro, formando uma barriga que está prestes a cair e cuja quebra virá subitamente. Esse é o desejo do homem. Ah, fala coisa agradável, vai, não fala coisa que me condene. Então não adianta, a palavra de Deus é a palavra de Deus. Mas vamos voltar lá que eu estava em Atos, né? Em Atos, capítulo 20, quando ele fala que ele não deixou de anunciar todo o conselho de Deus. E acrescente-se aqui ainda aquela passagem que fala assim, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não avisares o ímpio, né? O atalaia de Israel que fala ali. Então, o cristão, ele avisa também. Ele tem que avisar. É claro que a salvação não está em se deixar este ou aquele pecado, ou este aquele modo de vida. Não é isso que salva. Você pode deixar tudo isso e ir para o inferno sem nenhuma prática ilegal ou pecaminosa. A salvação está em crer no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Só nisso. Ah, mas se eu for um praticante disso, ou praticante daquilo, ou praticante daquilo outro. Bom, daí para frente, você vai ter um relacionamento com o Senhor, você vai ser um filho de Deus, e você vai precisar, ou vai querer andar, você vai ter outros desejos no seu coração, e um deles será de andar de acordo com as regras da casa do Pai agora. Você foi adotado numa família, e você não vai querer andar de uma maneira rebelde ao modo como deve ser na casa desse pai. Não é verdade? Então você vai ter que seguir as normas da casa. E se não? Bom, aí você vai ficar de castigo, você vai apanhar, você vai perder a mesada, a sua vida vai virar um banzé, vai virar um angu de caroço. E você vai ser salvo? Sim, vai ser salvo. Mas como que pelo fogo? Ou seja, vai entrar no céu de mãos vazias, sem nenhum galardão, chamuscado, porque você creu em Cristo, você foi salvo, mas não a sua vida, você teve
a alma salva e a vida perdida. Você viveu uma vida nesse mundo perdida, totalmente jogada fora a vida, porque você viveu do jeito que você queria viver. Você viveu do jeito que aprazia você, que lhe aprazia, do jeito que lhe dava prazer. E não vai trazer nada. Isso, em termos de eternidade, vai ser pobre, né? Porque você vai entrar sem nada. Não honrou o Senhor na sua vida. Pelo contrário, desonrou o Senhor com a sua vida aqui nesse mundo. Desonrou o Senhor, envergonhou o Senhor aqui nesse mundo. Isso se ele não tirar você antes. Porque nós sabemos que existe o pecado para a morte, não é? O que é um pecado para a morte? É uma pessoa que é crente, é salva por Cristo, mas ela teima em viver uma vida tão desregrada, tão torta, que o Senhor fala assim, ó, vai, não adianta você ficar aí que tu não vai dar testemunho nenhum de mim, vem cá. E leva embora. Leva embora. Então isso é o pecado para a morte. Não é para perda de salvação, é morte física. Como aqueles hereges que Paulo entregava para Satanás para serem mortos. Nós não temos esse poder de entregar ninguém para ser morto. E os apóstolos tinham, mas nós não temos. Mas o Senhor continua fazendo isso. Continua agindo assim. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.